depois a gente vai pro YouTube também. A meta é essa, gente. Então compartilha também. Amém. Pois é, eu abri aqui no Instagram também, gente. Vocês me dão força. E glória a Deus por isso. Tem muita gente que não usa TikTok, por isso que eu pensei em abrir no Instagram também. Bom dia, gente. Abri aqui no Instagram. Vou deixar aberto. Sou mineira, mas vou acompanhando mais pelo TikTok para não perder o foco. E vou deixar aqui no Instagram, porque aí dá pra ficar salva a live no Instagram. E muita gente tava pedindo pra salvar a live, né? Então, por isso que é bom pelo Instagram também. Bom dia, gente. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso dia, né? Que seja um dia abençoado, direcionado por Ele. Que as palavras não sejam minhas, seja direcionamento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, glória a Deus, estão entrando as pessoas no Instagram. Sejam bem-vindas, bom dia, gente. Agora eu tô nos dois, no TikTok e no Instagram. Gente, sejam bem-vindos. Quem é novo aqui, nós estamos fazendo a live todos os dias, 8 horas da manhã, fazendo um devocional. Deixa eu mudar a música, porque vocês sabem que eu não... Eu não consigo... Peraí. Vou colocar uma música. Só porque senão eu não consigo prestar atenção. Nós estamos fazendo a leitura diária, nosso devocional diário aqui. Todos os dias, buscando mais da presença de Deus. É o que eu falo todos os dias. Não adianta a gente focar em todas as coisas externas e a gente esquecer do principal, que é o nosso espírito. Nós somos um espírito que contém uma alma, que habita em um corpo. E vocês vão me cansar, vocês vão cansar de ouvir isso. Mas é porque quando eu entendi isso, mudou toda a minha forma de agir com Deus também. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Então, por que a gente vai focar em só cuidar das coisas externas? A gente coloca tantas metas na nossa vida e a gente esquece da principal muitas vezes. A gente esquece que o nosso espírito vai ficando adoecido, né? Se a gente não alimenta ele. E se a gente não alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, a gente está alimentando ele com outra coisa. Com outra coisa. Por isso a gente tem que ficar atento a isso também, né? Por isso a gente tem que ficar firmado na palavra, buscar cada dia mais de Deus. E esse é o meu propósito aqui com vocês. Ajudar vocês nessa caminhada também, para que a gente busque mais de Deus juntos. Esse é o nosso propósito. Alcançar mais pessoas, né? Hoje mesmo na palavra a gente vai falar um pouquinho sobre ser improvável. Às vezes você aí se acha improvável, mas não existem improváveis aos olhos de Deus. Não existem improváveis aos olhos de Deus. Entende? Em todos nós precisamos buscar. A nossa essência é buscar da presença de Deus. A nossa essência é essa. Nós nascemos para isso. E enquanto a gente não entende isso, a gente passa uma vida vazia, a gente passa uma vida buscando em várias outras coisas. Amém? Então, por isso, hoje, a gente tá fazendo a leitura. Para quem tá aqui, né, primeira vez, eu abri no TikTok, sejam bem-vindos. No Instagram, seja bem-vindo também quem tá no Instagram, tá? A gente tá fazendo a leitura, eu até postei no meu Instagram, então se você é do TikTok também, me segue lá no Instagram. Nós estamos fazendo a leitura diária, são 2 capítulos por dia. No final de um ano a gente vai ter lido a Bíblia inteira, gente. Olha que bênção, não é impossível. Para você alimentar o seu espírito, você precisa se alimentar da palavra de Deus também, né? E é assim que a gente luta as nossas guerras, a gente precisa estar firme no propósito de Deus. Hoje a leitura é Salmos 38 e Marcos 10. Marcos 10, isso. Eu sempre busco, antes de começar a live, um direcionamento mesmo do que Deus quer falar através da palavra, né?
E enquanto eu estava lendo o Salmo 38, eu falei, é isso, é o Salmo 38. E quando você começa a ler o Salmo 38, talvez, se você não buscar de Deus, não tiver um entendimento, você começa a ler o Salmo 38 e você fala assim, nossa, mas o Salmo 38? O que Deus está querendo falar comigo através do Salmo 38? É só tristeza, Davi só fala dessas angústias. E é exatamente disso que a gente vai falar aqui, tá? Do resultado do pecado na nossa alma. Do resultado do pecado na nossa alma. O Salmo 38, ele começa assim. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, tudo no meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doendo. Sinto-me muito fraco e totalmente magoado. Meu coração geme de angústia. Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, no começo da sua história, lá atrás, ele era um improvável. Ele era um improvável até mesmo para o seu pai. Ele foi rejeitado, né? De uma forma até mesmo pela sua família. Dentre todos os seus irmãos, o pai de Davi nunca achou que ele seria capaz de derrotar Golias, né? Só que Davi, ele era improvável aos olhos das pessoas, aos olhos de Deus, não. E esse é o ponto. Davi, ele era improvável aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. Então, Deus levantou Davi, né? E toda a história de Davi, não é sobre a história de Davi que eu quero dizer aqui, mas eu queria fundamentar o Salmo para que a gente entendesse o porquê da dor da alma de Davi. Então, Deus levantou Davi. Só que Davi, em uma fase da sua vida, ele se afastou. Seu coração foi ficando tão empedrejado por causa do pecado. Do pecado. Davi praticou várias coisas que magoaram a Deus, sabe? Davi fez várias coisas que o afastaram da presença de Deus. E o que acontece quando a gente se afasta, a gente perde essa essência, a gente vai se afastando? Quem sofre as consequências somos nós mesmos. O coração de Davi estava ali abatido. E é isso que começa com o Salmo. Davi começa a falar o tamanho da angústia que está no coração dele. E ele mesmo fala, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado. Por causa das suas atitudes, por causa das suas escolhas. Por isso, na palavra de Deus, Deus fala que a gente precisa vigiar e orar o tempo inteiro, para que a gente esteja fortalecido na palavra dele. Porque o pecado encoberto, o pecado não confessado, gente, é como uma faca na nossa alma. Aquilo ali vai nos adoecer, vai nos adoecendo, né? Então Davi começa o salmo justamente por isso. Ele começa falando, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foram. E às vezes a gente está passando por um momento difícil na nossa vida e a gente perde a principal essência, que é a graça de Deus. É a graça de Deus. Entende? Só que Davi, ele sabia, exatamente, o pecado é a ausência da luz. Só que Davi sabia que ele estava errado. Ele sabia, ele sabia do poder da sua escolha. Porque todos os dias nós temos decisões a serem tomadas, nós temos escolhas. A gente pode seguir o caminho da luz ou a gente pode seguir o caminho das trevas. A gente pode seguir o caminho do pecado ou a gente pode seguir o caminho da graça de Deus.
Todos os dias a gente tem escolhas a serem feitas, né? E Davi sabia que o preço do pecado era a morte. Ele sabia que o preço do pecado dele ali era um coração endurecido. E o nosso coração endurecido não nos permite ver a graça de Deus e vivenciar a graça completa de Deus. E Davi foi pedir ajuda a quem? Ajuda a Deus. Por isso ele foi considerado o homem que tinha um coração segundo Deus, né? Um homem que tinha um coração segundo os ensinamentos de Deus, porque no momento mais difícil da vida dele, no momento de maior dor, das suas maiores angústias, ele sabia também a quem recorrer. E ele sabia da sua culpa. Ele sabia que sozinho ele não daria conta. Porque é isso, sozinho nós não damos contas. Com as nossas próprias mãos, a gente não consegue fazer nada. É justamente pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Eu até peguei uma frase que eu achei muito bonita que fala assim: limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. E é exatamente isso. Não adianta de nada você limpar o copo, um copo de vidro. Se você limpa ele só por fora, ele continua sujo. Ele continua sujo. Por isso a gente precisa limpar o nosso interior. A gente precisa limpar o nosso interior. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente reconheça. Reconheça. Que a gente confesse, que a gente não deixe os nossos pecados encobertos. Entende? Porque Ele nos entende. Ele nos entende. E ele diz assim, em 2 Coríntios: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente se faz fraco, é aí que a gente se torna forte. É aí que a gente reconhece a graça de Deus. É aí que a gente reconhece que sozinho a gente não consegue nada. Entende? Existem 2 caminhos na vida, eu acho, que pra gente reconhecer essa graça de Deus. Ou é pela dor, ou é pelo amor. Infelizmente, muitas vezes, a gente escolhe reconhecer a graça de Deus pela dor. A gente escolhe reconhecer a graça dele como Davi fez aqui. Num momento de extrema angústia da alma. Quando ele já não sabia mais o que fazer, a quem recorrer. E ele sabia que isso era resultado das suas atitudes. Porque Davi errou muito. Porque Davi errou, mas ele tinha na sua essência algo que muitas vezes a gente se perde ao longo da vida, que é um comprometimento com a palavra de Deus. E o maior perigo, eu anotei isso para não esquecer, é convertermos o nosso comportamento sem permitir que Deus converta o nosso coração. Porque senão nós vamos mudar os nossos hábitos. Mas se a gente não permitir que Deus mude a nossa natureza, de nada vai adiantar. O hábito vai mudar, mas a nossa natureza vai permanecer a mesma. E Deus quer mudar por completo, não só os nossos hábitos, mas realmente a nossa natureza. E é pela graça dele, porque sozinho nós não conseguimos. E continuando o Salmo, Davi continua: como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permita que eles se divirtam a minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. Olha só, Davi, ele sabia também das suas culpas, dos seus pecados. A gente reconhece o nosso pecado. A gente não deixa ele encoberto. A gente confessa os nossos pecados. Mas a gente precisa saber do poder das nossas escolhas. Esse é o poder das nossas escolhas. Entende?
Todos os dias nós temos escolhas e decisões a serem tomadas. Todos os dias, todos os dias. E permanecer na palavra de Deus, permanecer na presença de Deus, é o melhor presente que a gente pode ter. Porque por um momento que Davi se desviou, toda a alma dele se angustiou, porque ele pecou. E ele pecou feio, gente. Ele se relacionou com Batseba, que era casada. Ela engravidou. Ele mandou matar o marido dela. Olha só, Davi destruiu uma família. E isso porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele destruiu uma família por um momento de insensatez. Por um momento em que ele deixou seu coração ser tomado conta pelo pecado. E aí o resultado do pecado é a morte. É a morte do quê? Das nossas emoções. Da angústia da nossa alma, né? Então, às vezes na vida a gente está passando por tantas coisas, uma angústia que toma conta. A gente precisa o quê? Se voltar para Deus. Confessar os nossos pecados. Quem você era no passado não muda o seu futuro. Mas quem você escolhe ser hoje é o que vai mudar todo o seu futuro, toda a sua trajetória até aqui. Toda a sua trajetória. Entende? E é pela graça de Deus. A graça muitas vezes não é entendida. E o poder e o amor de Deus realmente não é para ser entendido. Deus não pede que a gente entenda as coisas. Ele pede que a gente creia. Porque nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que nós cremos. Nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que nós cremos. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Exatamente. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Entende? E Ele pede que a gente faça uma autoavaliação na presença dEle. Porque, gente, é isso que Davi fez. Uma autoavaliação com Deus sobre as suas atitudes. Porque a autoavaliação sem a orientação de Deus leva à negação e à vergonha. Quando você começa a tomar conta das suas atitudes e começa a tentar fazer uma autoavaliação sem a presença de Deus, você vai ser consumido pela sua vergonha, sabe? Pela sua negação. Você fala, não, eu não consigo. Olha como que eu sou, olha a minha essência. Olha tudo que eu fiz. E é justamente esse o poder da graça de Deus na nossa vida. Ele vem da forma como você tá. Ele chega até você da forma como você tá. Sem você merecer, sem você entender. Por isso você precisa ter um coração aberto. Você precisa estar disposto. Você precisa estar disponível a limpar o seu interior também. Assim como Davi fez. E ele continua, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. O meu Deus, apressa-te e ajuda-me, Senhor, o meu Salvador. Ele sabia, ele estava vivendo todas as consequências. É o Salmo 37, Bruna, que a gente está lendo. Ele estava sofrendo todas as consequências, mas ele sabia quem ele precisava buscar naquele momento. A única pessoa que poderia ajudar ele naquele momento seria Deus, porque tudo o que ele fez foi num momento de insensatez, no momento que ele deixou de buscar a Deus. Ele parou de olhar para o seu propósito. Ele se perdeu no seu propósito. E isso é muito perigoso. Por isso que a escolha, ela é diária. Assim como você está num relacionamento, num casamento, não adianta você ir lá no altar, só escolher a pessoa uma vez e acabou. Não, a escolha com o relacionamento de Deus é a mesma coisa. Salmo 38, isso eu falei errado, Salmo 38. É uma escolha diária, você ter compromisso com quem tem compromisso com você. Porque Ele me amou primeiro. Eu acho essa frase de Deus, porque Ele me amou primeiro. Sobre todas as coisas.
Ele me amou primeiro. E nós temos um propósito nessa terra. Nós temos um propósito nessa terra. Entende? Deus não nos colocou aqui à toa para que a gente viva sobre todas as nossas vontades. Vai vivendo todas as suas vontades para ver se você vai ficar saciado. Você nunca vai ficar saciado. Porque você alimentar o seu ego, você alimentar a sua carne, só vai fazer que você tenha fome do pecado. Só vai fazer que você tenha fome do pecado. Entende? Quando você começa a alimentar o seu espírito, você começa a entender qual o seu propósito. Porque Deus está te direcionando. Deus tem um propósito para cada um aqui. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Olha o tanto que isso é bonito. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Para governar aqui na terra em seu nome. Só que para isso, para a gente entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa essência, a gente precisa estar inteiramente ligado ao Criador, porque senão a gente se perde como criatura. A gente se perde porque o mundo nos dá muitas opções e a gente vai se distraindo fácil demais. A gente vai se distraindo nos nossos sentimentos, nos nossos pecados, nas nossas escolhas. Porque o mundo dá tantas opções, dá tantos caminhos, e às vezes caminhos muito mais fáceis. Muito mais fáceis. O mundo vai nos apresentando caminhos mais fáceis. Só que às vezes o caminho de Deus não é o mais fácil. Às vezes o caminho de Deus é o mais estreito. Mas é Ele que faz você chegar no seu propósito. Só chega na terra prometida quem é capaz de enfrentar o processo. Só é capaz de chegar na terra prometida quem é capaz de enfrentar o deserto. E a gente precisa estar conciliado com Deus justamente por isso. Para saber que não é por nós mesmos. Não é por nós mesmos. Nossos méritos não merecem nada. O trabalho de Deus é que merece todo o mérito. É pela graça dele. Se você tentar fazer tudo pelas suas próprias mãos, você vai ficar cansado. E nós estamos vivendo em uma geração exausta. Nós estamos vivendo em uma geração exausta. E sabe por quê? Porque a gente quer dar conta de todas as coisas sozinhos. A gente quer dar conta de todas as coisas sozinhos. E não é assim que Deus pede, não é assim que Deus quer. A gente não precisa dar conta de todas as coisas sozinhos. Entende? Ele quer que a gente descansa. Ele quer que a gente confie. Entregue mesmo o nosso coração a Ele para que Ele faça a obra sobre a nossa vida. E aí a gente vai aumentando a nossa fé, a gente vai tendo um direcionamento do Espírito e Deus vai dando chão, Deus vai dando oportunidade, Deus vai fazendo acontecer. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar disponível, é ter um coração aberto. Ter um coração aberto. Porque você pode buscar várias outras coisas na sua vida. Várias outras coisas. Mas se você não perceber e não buscar em primeira coisa o reino de Deus, você vai se perder durante o processo. Você vai se perder durante o processo. E buscar o reino de Deus, buscar viver o propósito de Deus, gente, também é estar disposto a pagar o preço. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Né? Quantas vezes, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, e aí ela falou assim, talvez isso seja um direcionamento de Deus para minha vida, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu queria ouvir. E às vezes é isso, né? A gente fala, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Mas é porque a gente tá tão cheio das nossas certezas, a gente tá tão cheio do que a gente quer pra gente, que quando Deus vem e fecha uma porta, a gente vai e quer meter o pé na porta e abrir ela, falar, não, é essa a porta certa pra minha vida. E não é. Muitas vezes, Deus fecha portas que Ele sabe que você, por conta própria, não fecharia.
Às vezes Deus muda, te converte, muda a sua direção, porque Ele sabe que talvez você sozinho não faria aquilo. Porque é na sua fraqueza que você se faz forte. Entende? Então, muitas vezes, por exemplo, Davi precisou passar por um momento de extrema angústia para ele reconhecer novamente e contemplar a grandeza de Deus. Porque por um momento de insensatez, ele se perdeu desse propósito. Ele se perdeu desse propósito. Amém? Glória a Deus, gente. Eu tô abrindo aqui pela primeira vez. Quem tá no Instagram, sejam muito bem-vindos. Às vezes eu fico olhando pro TikTok, eu fico perdida em qual câmera olhar. Mas a gente tá fazendo plano de leitura. Se você é a primeira vez aqui na live, a gente tá fazendo plano de leitura. Todos os dias. Oi, amiga. O nosso devocional juntos. Hoje a leitura do Salmo 38 e de Marcos 10. Oi, Gabi. E Marcos 10. Marcos 10 também, gente, tá muito bonito. E o capítulo Marcos 10, todo mundo deveria ler. Porque às vezes a gente quer ler também só o que é gostoso pro nosso ego, né? E Marcos 10 fala sobre o divórcio, a questão do divórcio. Marcos 10 fala sobre Jesus e as crianças. Fala sobre o jovem rico. Então, Marcos 10 é extremamente importante. Nossa geração hoje tá muito cheia de si. Nossa geração tá criando pessoas, jovens, muito cheios de si mesmo, que querem fazer e acontecer com suas próprias mãos, que querem dar conta de todas as coisas. E não é assim. Não é assim, gente. Não é à toa que é uma das gerações mais adoecidas. Porque justamente por isso eles querem provar a todo custo o empoderamento das pessoas. Só que pela graça, sem a graça de Deus, sem a nossa essência, gente, é estar ligado com o Criador. Se a gente perde essa essência, a gente se perde em meio ao processo. E aí a gente vê tantos jovens perdidos. Sim, jovens sem temor a Deus, sem temor à vida. Porque a gente está perdendo o foco de todas as coisas. O foco de todas as coisas. Por exemplo, uma das coisas bonitas que eu achei da palavra em Marcos 10 também. Leiam, gente, que vale a pena. Fala a questão do divórcio do homem e da mulher. Fala sobre o jovem rico, né? Não é errado ter dinheiro, mas é errado colocar o dinheiro. Não dá para você ter dois deuses, né? Colocar o dinheiro acima de todas as coisas. E na palavra de Deus é que o jovem rico, Jesus fala, às vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas que a gente está idolatrando, que a gente está colocando à frente do amor de Deus, pra gente seguir Ele. Mas Ele fala, gente, uma das coisas. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por minha causa e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, ou aqui na terra. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Na era futura e na vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Você que abrir mão da sua vida, você que morrer para si mesmo, você vai ganhar 100 vezes mais aqui na Terra. Não só na eternidade. Aqui na Terra, no dia de hoje, entende? A gente precisa focar na nossa salvação, na glória eterna, sim, mas no dia de hoje também. Como você tem vivido hoje? Você quer viver uma vida com a paz que excede todo entendimento? Com um coração segundo os ensinamentos de Jesus? Então a gente precisa começar hoje. E não há ninguém que, deixando de receber, deixando de lado as suas próprias vontades, não receba 100 vezes mais aqui mesmo na terra. Amém? Então, às vezes,
não é gostoso, né? Às vezes a gente precisa deixar o nosso ego de lado, as nossas próprias vontades. São escolhas. Ou vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que hoje tem grandes feitos na vida, é uma pessoa super estudada, né, dona de empresas, você acha que a pessoa não teve que abrir mão de muitas coisas ao longo da vida dela para ter todo o conhecimento que ela tem hoje? É claro que deixou. Muitas vezes, Deus vai pedir que você deixe ambientes, que você deixe pessoas, que você deixe hábitos que estão te afastando do seu propósito. E o seu propósito é ter a essência de Deus, é seguir o caminho dele. Às vezes agora não faz sentido para você, e lá na frente todas as coisas vão fazendo sentido, vão se encaixando. Amém? Que bom que fez sentido para vocês. Deixa eu só responder essa pergunta aqui que eu acho muito válida. E como ser uma pessoa de Deus em locais contrários à nossa fé? Por exemplo, no trabalho sofro com isso. Deixa eu te falar. Eu também senti isso em alguns momentos da minha vida. Só que acontece, você estar em uma atmosfera onde, por exemplo, você vai para um monte de oração. E muitas vezes Jesus mesmo fazia isso. Ele se isolava, ia para o monte orar, porque ele precisava se reconectar com Deus, ele precisava reconectar com seu Pai, né? Ele precisava se reencontrar ali. Então, ele saía, ele ia para o monte, ele orava, ele jejuava, para depois ele voltar fortalecido para aquele ambiente. Mas Jesus andava entre todas as pessoas. Viver a graça de Deus, viver de uma forma conforme ter o coração de Jesus em meio ao monte lá, onde só tem oração, onde só tem pessoas com o mesmo propósito que você, é muito fácil. E esse é o nosso desafio diário. Deus nos mandou aqui que a gente seja luz, que a gente seja sal na nossa geração. E o que o sal faz? O sal, ele dá sabor para a comida. O sal, ele não pode aderir o sabor da comida. Então, nós precisamos ser sal na geração onde a gente está. Deus não quer que a gente seja só abençoado lá no monte, que a gente tenha um coração, atitudes boas lá. Lá é fácil, não. Ele quer que a gente ande no meio das pessoas, que a gente esteja no ambiente onde as pessoas precisam da sua luz. Luz não é para ficar debaixo da cama escondido, não. Que você resplandeça a luz de Deus que tem dentro de você. Que você seja o sal dessa geração que dá sabor pro alimento e que não adere o sabor do alimento. Entende? A gente precisa ser luz. Exatamente, ser luz e ser amor. Em alguns momentos, Deus me tratou também nisso. Eu precisei me afastar. Tem momentos que Deus vai nos afastar de ambientes porque Ele sabe que naquele momento você ainda não está pronto para não aderir o sabor, né? Para não aderir o sabor. Então, muitas vezes, Deus te afasta de pessoas, Deus te afasta de ambientes, porque Ele sabe que você ainda está nesse processo. Sabe? Às vezes a gente precisa saber também se afastar de lugares no momento que você fala, não, eu ainda tô suscetível a esse ambiente. Esse ainda é o espinho da minha carne, entende? Esse ainda é o espinho da minha carne. Então, eu preciso me afastar disso no momento para que eu encontre a minha verdadeira identidade, para que eu me descubra como criatura, o que o Criador quer de mim, qual o propósito seguir, qual o caminho seguir. Eu ter convicção dos meus propósitos, para aí sim, agora eu vou pro meio. Agora eu sei qual é o meu propósito. Agora eu sei o que Deus quer de mim. Sabe? Eu tenho princípios inegociáveis. Então, as minhas atitudes, os meus hábitos não vão mudar de acordo com o ambiente que eu estou.
Não, que você seja quem você é, a imagem e semelhança do Criador, em qualquer lugar. Seja no seu trabalho, seja na sua família. É isso que Deus quer. Que você mude o ambiente que você entre. Então tá no seu trabalho, pessoas... Às vezes você vai ter que se afastar de coisas, de pessoas. Você não precisa concordar com aquilo. E não tem que concordar. Com a corrupção, com várias outras coisas. Mas você precisa ser uma pessoa capaz de perdoar. Olha, eu te perdoo, mas eu não concordo. Eu preciso me afastar nesse momento. Eu preciso me afastar nesse momento. É o que eu tenho pedido a Ele, que Ele me afaste de tudo e de todos que me afastam dele. Exatamente. Só que em muitos momentos, Cíntia, muitos momentos, Deus vai usar exatamente isso em você. Ele vai querer que você seja luz com essas pessoas, entende? Que você se fortaleça nele de tal maneira que você não vai precisar se afastar. Mas você não vai se amoldar ao padrão das pessoas. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí sim a gente vai entender o verdadeiro amor de Deus, né? Mas em certos momentos a gente precisa realmente se afastar. Se a gente percebe que a gente não tá ainda certo da nossa essência, da nossa identidade, a gente precisa ir para o monte. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa se fortalecer. E nós somos como um vaso para Deus, né? Nós somos um vaso. E aí Ele vai nos esvaziar, nos esvaziar, nos esvaziar. E aí você vai chegar no momento que você vai estar se sentindo tão vazio por dentro, tão vazio por dentro. E aí vai ser nesse momento que Deus vai começar a te preencher. E Ele vai te preencher de tal maneira que você vai transbordar a luz dele para o mundo. Porque aí você vai saber exatamente o que ele quer para você. O seu propósito aqui na Terra. Amém? Eu estou voltando. Exatamente. Quando a gente está se voltando, tá nesse processo de se voltar para Deus, gente, é porque eu tô lendo comentário aqui do Instagram. Porque não sabe, a gente tá muito chique. Agora eu tô no TikTok e no Instagram. Então também, gente, depois compartilha lá a live no Instagram para chegar para mais pessoas. Porque no Instagram a live pode ficar salva, né? Esse é meu intuito. Muitas pessoas estavam pedindo para a live ficar salva. E no TikTok não dá. No Instagram não dá. Então vou começar a abrir também nos dois. Para alcançar mais pessoas também. Mas, e tem a Cíntia aqui no Instagram. Tava falando que ela pede para Deus afastar dela as pessoas que estão afastando ela da presença de Deus. E que ela falou que quando ela tá, como ela tá nesse momento se voltando para Deus, ela percebe que precisa se fazer necessário que essas pessoas se afastem nesse momento. E é exatamente isso. Por isso que eu falo, às vezes, Deus fecha portas, Deus afasta pessoas que Ele sabe que estão nos afastando do nosso propósito. Então, portas fechadas são sinais de Deus também na nossa vida, né? São sinais de Deus na nossa vida. A gente não pode se rebelar contra Deus em alguns certos momentos. Às vezes, em vez da gente perguntar por quê eu... Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Amém? Vou ler pra gente fazer a nossa oração aqui. Vou ler o devocional do dia. Gente, pra quem é novo aqui, está na primeira vez, né? Eu também tô no... Diz que não pode falar os nomes das redes sociais, mas eu tô na rede social vizinha também. Eu tô aqui na rede social, na rede vizinha. Vão lá, me segue, tira print da live, isso me ajuda aqui. Cheguem. Não falo o nome das redes, porque a live fica caindo, tá? Não vou falar o nome das redes, mas quem tá nessa rede aqui, você, eu também tô na outra rede vizinha, mas você que tá nessa rede aqui, compartilha as próximas vezes o aviãozinho para que mais pessoas cheguem na live. E vocês que estão aí, eu também tô lá na outra rede vizinha.
E lá dá pra ficar salvo, né? E dá pra enviar pra muitas pessoas, pra que essa live chegue a mais pessoas. Nós estamos todos os dias 8 horas da manhã. Meu arroba é Isabela Noli. O meu arroba é Isabela Noli. Glória a Deus, Bruna. Obrigada. Isabela Noli. Faz devocional de noite também. Eu tô pensando, eu tô sentindo de fazer um momento de oração à noite. O que vocês acham? A gente fazer uma oração juntos à noite. A gente tá no propósito, gente. Quem tá aqui comigo todos os dias esse propósito de 21 dias? Nós estamos no 16º dia. Eu até perdi as contas. Eu acho que é 16º. Glória a Deus. Amém, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo. Eu fico muito feliz. Vamos ler agora o devocional. Muita gente trabalha esse horário. Vamos terminar o nosso 16º. A Shirley, doutora Shirley, tá aqui como todos os dias. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou começar a fazer à noite também. Então, para chegar essa live a mais pessoas. Está queimando no meu coração. Então, se Deus fala conosco, a gente tem que continuar, permanecer. Gente, São José dos Campos, de onde vocês são? Vou fazer o devocional. Tô me distraindo, tá vendo? Hoje é dia 7 de fevereiro. Vamos à palavra do dia. 7 de fevereiro. Faz um devocional para as mulheres. Amém. Eu sinto muito isso no meu coração das mulheres também, gente. Tem muita coisa queimando aqui no meu coração. Piauí! Doutora Sheila do Piauí. Gente, eu tô muito chique, olha isso. Glória a Deus. Vamos lá, então. 7 de fevereiro. 3 recursos para lidar com o medo. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? Salmos 27:1. O medo tira a paz, a alegria, a energia, a produtividade e a concentração de nossa vida. No entanto, quando você tem o temor do Senhor, não precisa viver com medo de mais nada. Ao transformar Deus em sua referência, na fonte de sua vida, Ele passa a protegê-la. Devemos mergulhar no amor de Deus, que dissolve todo medo, e confiar que Ele nos manterá salvos. A presença de Deus permanecerá com você para livrá-la do medo. Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Salmo 23. As promessas de Deus lhe darão poder para rejeitar o medo. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Isaías 41. O amor de Deus por você e seu amor por ele afastarão o medo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Jó 4. Quando nos firmamos no Senhor, podemos tomar a decisão de viver em seu amor e em seu poder, e recebemos os recursos necessários para rejeitar o medo debilitante. Agora fechem os olhos, vamos fazer a afirmação. Pai querido, sou grata porque não preciso viver com medo. Quero confiar cada vez mais em Ti e ter coragem para seguir Teus planos na minha vida. Amém. Amém. Gente, o medo é um dos meus espinhos na carne. Um dia eu vou até fazer uma live falando como eu ajudo a vencer o medo todos os dias diante da palavra de Deus. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente pense que nós não somos incapazes. Pense que nós somos incapazes. A nossa mente mente. A nossa mente mente. E é por isso que a gente precisa alimentar a nossa mente com esperança. Porque se a gente alimentar a nossa mente com as coisas que o mundo diz, a gente vai ficar apavorado. A gente não vai querer sair de casa, a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus.
a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus. Amém? Gente, tem gente do Maranhão aqui. Glória a Deus. Nesse início da caminhada, temos medo de seguir. Exatamente. No início da caminhada, a gente tem medo de seguir. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu tinha medo até do que minha vida seria a partir dali, porque você chega para Deus de uma forma, cheio das suas próprias vontades, cheio das suas próprias convicções, adoecido muitas vezes, com vários remorsos de várias pessoas, várias coisas. Você chega para Deus, você fala, Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu vou ter que mudar toda a minha vida? E tudo que eu construí, o meu eu que eu construí até hoje, eu tinha esse mesmo medo. Só que Deus é tão misericordioso que Ele nos entende. Ele nos entende. Por isso que é pela graça, por isso que é mérito dele, não é nosso. Não é nosso. O medo exatamente faz com que a gente não tenha essa escolha, essa convicção. E é isso que o inimigo muitas vezes quer. Ele quer tirar a nossa convicção da escolha de Deus. Ele quer nos distrair. Ele quer que a gente foque no que a gente não merece. Ele quer que a gente foque no que a gente era. E Deus quer que a gente foque no que Ele quer que a gente seja. Deus quer que a gente foque no que Ele quer que a gente seja. Amém? Então é pela graça dele. Realmente, é pela graça dele. Gente, tá todo mundo falando aqui, Rio de Janeiro. Amém. Vamos fazer uma oração para finalizar a live. Tô muito feliz que agora eu tô lá na outra rede social também, gente. Tá vendo como que Deus é maravilhoso? Ele vai alcançando cada vez mais pessoas. Eu vi um comentário. Faz um grupo de devocional no Telegram. Gente, eu posso falar Telegram aqui? Se não puder, eu já falei, né? O que vocês acham de eu fazer um grupo de devocional? Aí o que a gente falou aqui eu posto lá. Pra quem não conseguiu acompanhar, é uma ideia. Vou pensar nisso também. Amém? Fechem os olhos. Obrigada pelo apoio, Gabi. Graças ao apoio de vocês. Fechem os olhos, vamos fazer uma oração agora para começar o nosso dia, tá? Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua graça tão imerecida, Pai. A gente agradece pela Tua palavra, pelo entendimento da Tua palavra. A gente vem aqui colocar as nossas vidas sobre Tuas mãos, o nosso caminho, os nossos propósitos. Pai, faz algo novo na nossa vida mesmo. Que o Senhor esvazie esse vaso cheio de coisas que não Te pertencem, Pai. Para que o Senhor preencha-nos com a Tua bondade, com o Teu direcionamento, Pai. Com o Teu propósito, com o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Que a gente entenda que sem o Senhor não dá, Pai. Que a gente reconheça, Pai, que é só pela Tua graça que nós conseguimos fazer todos os Seus feitos, Pai. Que a gente permaneça. Eu oro por cada pessoa dessa live, cada vida que vale muito para o Senhor, Pai. Então faça algo novo, Pai. Toca essas pessoas mesmo. Toca cada coração aqui. Se tiver algum coração endurecido, Pai, sabe? Que o Senhor abra esse coração. Abra esses olhos em nome de Jesus. Abra esses ouvidos para que eles consigam ver a Tua graça. Ouvir, Pai, das Tuas palavras. Ouvir os Teus direcionamentos. Consigam sentir, Pai. Sentir a Tua presença. Então, faça com que a gente sinta, dê resposta para esses corações, Pai, angustiados no dia de hoje. Eu declaro cura, Pai, sobre cada vida aqui, por cada enfermidade. Declaro cura sobre ansiedade, declaro cura sobre síndrome do pânico, declaro cura sobre depressão em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que a gente permaneça firme no Teu propósito, que a gente olhe com esperança para o céu, Pai, que a gente não se distraia pelo percurso. Em nome de Jesus, Pai, venha conosco nesse dia, nos abençoando, nos livrando de todo e qualquer mal, Pai, e nos conduzindo para o Teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Gente, glória a Deus, eu fico muito feliz. Eu saí daqui da live transbordada. E hoje foi um dia, eu vou confessar pra vocês. Não é fácil chegar e abrir uma live muitas vezes, né? Não é fácil. Não é fácil dar o primeiro passo. Não é fácil. A gente tem que deixar os nossos medos, as nossas vergonhas de lado. A gente tem que aprender a ser vulnerável. Com Deus eu aprendi a ser vulnerável, porque é na minha força que Ele traz, é na minha fraqueza que Ele traz força. Eu tinha tantos medos, eu me sentia uma pessoa tão medrosa, e Deus tem feito tantas coisas mostrando que eu sou muito mais forte do que eu imagino. Entende? Então é isso. Você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais capaz do que você imagina. E ser vulnerável para Deus é isso, é chegar para Ele com o coração aberto. De, Pai, eu não sei o que fazer, mas eu vou seguir o teu direcionamento. Se o Senhor tá falando para eu fazer isso, eu vou fazer. Não sei como. Hoje, na hora que eu acordei, eu tava lendo a palavra, eu falei, Deus, abre o meu entendimento, eu não sei o que eu vou falar. E por isso que é pela graça dele, o mérito é dele. Não é por nós mesmos. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Por nós mesmos, com a nossa própria força, você até chega lá, mas você não permanece. Porque você se enfraquece durante o processo, você cansa. E quando você tá direcionado, com as mãos de Deus te direcionando, você chega, você permanece. Porque Ele te dá descanso. Ele te traz fôlego de vida. Porque Ele é a fonte da vida. Amém? Então também permaneçam em oração pela minha vida, né? Que quando a gente abre uma live, a gente abre uma batalha, gente. Abre uma batalha, mas eu tô sempre em oração por todos vocês aqui, tá? Vou colocar um louvor, que eu acho que fala exatamente sobre tudo o que a gente falou hoje. Quem tá aqui, em qualquer rede social, tira print dessa live, me marca lá no Instagram, para que essa live chegue a mais e mais pessoas. Amém? E nós estamos aqui todos os dias, agora nas duas redes. 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Fazendo o nosso devocional. Eu tô seguindo um plano de leitura. Então, a gente tá seguindo o plano de leitura. Lá no Instagram tem um post também pra vocês seguirem, tá? Sorriso para o print. Tira print aí, gente. Me marca pra essa live chegar a mais pessoas, tá? Compartilhem. Vou colocar o louvor. Gabi, o louvor da célula de ontem. Amém? Amém, Carlos. Continua na intercessão por mim. Glória a Deus. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua O som tá bom? Ai, glória a Deus, gente. Amém. Vocês que são luz na minha vida. Do Pará. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Amém, Ju. Se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Vou orar assim pela sua célula. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. Amém. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido
por mim. Tu tens sido tão bom. Seu visto vai sair em nome de Jesus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso julgá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Amém! Está com seus amigos no Pará ouvindo a live? Gente, glória a Deus! Ai, eu fico emocionada, gente do país todo. Das luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Glória a Deus. Derruba A frase de hoje, muralhas, gente. destrói as Eu anotei a mentiras frase de hoje, deixa eu pra me achar aqui. encontrar. Das luz para sombras, Cadê a? escala montanhas, A função da fé é receber o que a graça oferece. derruba A frase de hoje, gente, é: a função da fé é receber o que a graça oferece. Anota aí. Grava isso na mente. A função da fé é receber o que a graça oferece. Amém? O louvor chama Ousado Amor. Ousado Amor, tá? sombras, escala montanhas pra me encontrar. Para, gente, glória a Deus. Destrói as mentiras pra Tá. me encontrar. Gente, tem gente de Portugal aqui. Infinito, ousado amor. A frase, posso? A função da fé é receber o que a graça oferece. A função da fé é receber o que a graça oferece. Amém? Que a graça é nos dada de graça. Mas pela fé, só pela fé a gente consegue viver ela. Amém? Isso aí, Lu, a função da fé é receber o que a graça oferece. O louvor chama Ousado Amor. Glória a Deus, gente, pela vida de cada um aqui, pela vida de cada um. O tempo tá acabando. É bom que aqui na outra rede me restringe, porque senão eu fico falando, né? Mas nós estamos aqui, se você é novo aqui, nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da manhã. Agora nas duas redes sociais, então você pode escolher. Mas tira print, vai lá no Instagram, me marca para que essa live chegue a mais pessoas. Se fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas. As pessoas estão com sede da palavra. Então que elas recebam essa palavra. Amém? Vou colocar nos stories avisando também. Glória a Deus, gente. Obrigada pela vida de cada um aqui, obrigada pela presença. Vocês fazem parte desse propósito. Vocês são resposta de oração. Então, vocês são muito especiais e importantes. X no print. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um, de nós, né? Nós somos muito importantes, não se esqueçam disso. Amanhã eu espero vocês aqui, 8 horas da manhã, tá? Fiquem com Deus. Beijo, Deus abençoe muito nosso dia. Finalizei a outra aqui, gente. O Passo já abri a live aqui. Ju e Gabi, obrigada por me encorajarem. Foi um passo de fé, foi um passo de ousadia. E é isso, ser vulnerável para Deus e estar disposto a seguir o direcionamento dele, né? Eu tenho 21 segundos restantes. Então, Deus abençoe vocês.